Muito bom, pessoal. O título da minha mensagem hoje é Recebendo o Vinho Novo. E eu quero estar abrindo em Mateus capítulo 9, versículo 16. A gente vai estar abrindo aqui atrás também, se você não trouxe sua Bíblia, mas se você trouxe sua Bíblia, fique à vontade para você acompanhar junto comigo nela. Mateus capítulo 9, versículo 16, aqui Jesus está falando algo muito importante. E esse e o versículo 17 vai ser a base do nosso estudo de hoje, mas a gente vai começar pelo verso 16. Vamos lá. Jesus está dizendo assim, ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido e faz maior a rotura. Essa versão não é a melhor, mas o que esse versículo está querendo dizer é o seguinte. A gente vai ficar só no 16, tá? Depois a gente vai para o 17. O versículo está falando assim, você não pega um pano novo e tenta costurar um vestido velho. Porque se você fazer isso, você vai acabar aumentando o rombo que tem naquele vestido, naquelas vestes, naquela roupa. Jesus aqui, queridos, ele está querendo falar de um princípio espiritual. Ele não está falando de roupa, mas ele está querendo explicar um princípio espiritual para nós. Então, toda a vida, queridos, que você lê na Bíblia sobre vestes, está falando do nosso comportamento, está falando do nosso caráter, está falando da nossa forma de andar, da nossa forma de ser, da nossa forma de agir, está falando de quem nós somos, do nosso caráter. Então, Jesus, quando ele está falando a respeito de vestes aqui, ele está falando o seguinte, ninguém pega um pano novo e coloca e costura dentro de um velho. Por quê? Porque vai se tornar maior o rasgo. O que a Bíblia está querendo dizer? Está falando do nosso caráter. Não adianta quando a gente se converte, quando a gente vem para Jesus, não adianta a gente pegar e dizer assim, eu não vou mais matar, eu não vou mais roubar, mas eu vou continuar mentindo. O que Jesus está querendo ensinar para a gente aqui é que a gente não pode departamentalizar, difícil falar essa palavra, consegui, estou feliz. A gente não pode departamentalizar as coisas do nosso coração. Por exemplo, muitas pessoas elas estão andando com Jesus, mas existem áreas da vida dela que ela não tem esforço para mudar, ela não tem empenho para mudar, ela não tem quebrantamento para mudar. Então Jesus está falando que não adianta você recortar partes do Evangelho e tentar colocar na sua vida se você não está disposto a renovar todas as suas vestes. Quantos estão entendendo? Então, Jesus está falando do nosso caráter. Eu quero provar para você que quando a Bíblia fala de vestes, ela está falando do nosso caráter. Se o pessoal do computador lá for rápido, e eles conseguirem me acompanhar, beleza. Senão eu vou seguir aqui, tá? Porque eu não tenho tempo, vou ter que ler vários versículos agora. Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz assim, assim como povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Presta atenção nessa palavra. Revestivos de coração pleno de compaixão. Então a gente vê que a Bíblia está falando que ela está dando uma analogia com uma roupa, como se a gente estivesse se vestindo de algo. Em Jó 29,14 diz, eu me vestia de dignidade, minha roupa era a retidão e a justiça, meu manto e meu turbante. Mais uma vez, a Bíblia está nos ensinando a respeito da figura de linguagem que ela mesma usa para nos ensinar que quando a Bíblia fala de vestes, está falando do meu caráter, do nosso comportamento, das áreas que nós precisamos ser transformados. Em Isaías 52:1 diz assim, desperta, desperta, coloca as tuas vestes de força, ó Sião, veste as tuas roupas mais finas, ó Jerusalém, cidade santa, porquanto nunca mais entrará por tuas portas qualquer incircunciso ou impuro. Mais uma vez, queridos, a Bíblia está falando a respeito de vestimento. Em Romanos 13:12 diz, a noite vai passando e chegando o seu final. O dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revestimos-nos da armadura da luz. Eu estou sendo enfático porque eu quero te mostrar a importância de você entender o que é se vestir de acordo. 1 Coríntios 15:53 diz, pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade. Mais uma vez a Bíblia está falando essa analogia que nós devemos nos revestir, como se coloca uma roupa, nós devemos mudar, nós devemos se adequar à palavra de Deus. Gálatas 3:27 diz, pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Em Efésios 4:24 diz, a vós revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Se quiser, a gente pode até a meia-noite só falando de versículos que nos mostram como Deus quer que a gente se revista.
Por exemplo, na parábola do filho pródigo, aquele filho, ele tinha uma consciência, ele sabia que ele ia encontrar o pai, mas ele estava com vestes sujas e fedendo, porque ele estava cuidando de porco. Então, uma das preocupações que ele tinha para encontrar o pai dele era justamente essa. Ele dizia assim: como que eu vou encontrar o meu pai com as vestes do jeito que eu estou? Isaías, no seu primeiro capítulo do livro, ele diz: teu pecado pode ser vermelho como o carmesim, mas ele vai se tornar branco como a neve. É como se Jesus estivesse dizendo que ele tem um alvejante todo poderoso para limpar a tua roupa. É como se ele estivesse falando que nós precisamos nos revestir. Então, depois que eu trouxe todo o contexto para vocês, eu enchi vocês da palavra de Deus, vamos olhar de novo para esse versículo. Pode colocar lá de novo para mim, fazendo um favor. Mateus capítulo 9, versículo 16. A Bíblia está dizendo para a gente aqui que não adianta eu e você pegarmos um pedaço novo e querer colocar num velho. O que a gente precisa é trazer renovação. O que a gente não pode, queridos, ter uma mentalidade de departamentar as coisas dentro de nós, mas a gente tem que trazer renovação. A gente não pode pegar e ter dentro do nosso entendimento essa mentalidade de que a gente pode costurar as coisas dentro de nós. A gente precisa revestir. A gente precisa de renovar. A gente precisa deixar Jesus mudar a gente por inteiro. Então, as vestes, queridos, elas falam de caráter, a forma que a gente se porta. Então, a gente precisa entender esse contexto. E precisamos ter o contexto inteiro das coisas. Eu acho isso que eu vou falar agora é muito importante. Sabe, queridos, aqui esse versículo está falando de coisas velhas e coisas novas. E existe muita imaturidade dentro da igreja sobre esse assunto que eu vou falar. Muitas pessoas, elas são radicais em um ponto ou no outro. Muitas pessoas, elas são radicais, elas pensam assim: ah, não, eu sou do antigo, eu sou do velho. A pessoa, assim, todos os testemunhos que ela conta, parece que ela é um museu. Ela conta testemunhos de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, de 20 anos atrás, ela conta o que o pai fez, o que o tio-avô fez, ele fala a respeito do que foi estabelecido, através dos avivamentos que já aconteceram no mundo, ele vive no passado, ele honra o passado, ele caminha naquilo que já foi construído, e isso é ótimo. Tem pessoas que elas já são, isso é ótimo, mas a pessoa está errada. Por quê? Por causa que ela é radical dentro do entendimento de ela achar que aquilo que vale, aquilo que é importante, é aquilo que está no passado, aquilo que já foi feito. E ela tem muita dificuldade de olhar para aquilo que Deus está fazendo e aceitar, e agarrar, e dizer: não, as coisas podem ser diferentes, a revelação de Deus ela pode ser constante, ela pode ser uma coisa que cresce. Tem pessoas que, de outra forma, elas não conseguem valorizar e honrar aquilo que é velho, e elas só querem coisas novas. Elas só querem revelação nova, elas só querem uma coisa diferente, elas querem ministração no YouTube todo dia que fale alguma coisa diferente, que traga uma revelação diferente. Hoje existe um perigo muito grande na nossa sociedade, porque a informação é muito rápida, é muito fácil. E muitas pessoas, elas estão crescendo de forma imatura, porque elas não conseguem honrar os fundamentos que muitas pessoas no passado levantaram dentro da igreja, e elas só querem aquilo que é novinho, que está no vídeo que tem 1 milhão de acessos no Facebook, e a pessoa fala 3 frases sem contexto, mas é bonito, dá de pôr na foto que a gente vai postar, e a gente fica honrando aquilo, a gente fica valorizando aquilo. Ah, é novo, é um movimento novo. Queridos, tudo coisa de Deus, eu não sou contra os movimentos que estão nascendo, mas se você não tem maturidade para ter equilíbrio na sua vida, conseguir juntar aquilo que Deus fez, e visualizar aquilo que Deus está fazendo, e poder se ancorar no um e se agarrar no outro para que você possa crescer em maturidade, você pode entrar em muita coisa errada na sua vida. Não sei se você entende direito o que eu estou falando. Se você está vindo hoje pela primeira vez, você está dizendo: meu Deus, que igreja é essa? Mas, queridos, entenda que precisa haver maturidade no nosso ser para que a gente tenha entendimento e maturidade para conseguir caminhar em discernimento teológico naquilo que Deus está fazendo, na verdade que Ele quer trazer para essa terra. Então, tu veja, Deus, quando Ele constrói algo novo na igreja, Ele não destrói o que já foi feito, mas Ele constrói em cima. Você sabe, muitas pessoas elas perguntam para a gente assim: de que denominação você é? Já perguntaram isso para você? Vou tomar uma água aqui. Sabe que a maioria das pessoas que estão perguntando isso, elas querem saber uma coisa: que tipo de crença você tem? Não é verdade? As pessoas querem saber assim: ah, se ele me disser que ele é pentecostal, eu sei que ele é sapatinho de fogo. Se ele me disser que ele é mais tradicional, eu já sei que ele é tranquilão. Se ele me disser que ele é tal, ele é assim, ele é assado. Mas sabe, queridos, a melhor resposta que a gente poderia dar quando alguém pergunta para a gente o que nós somos é: depende. Como assim depende? Depende. Se você está falando do mover do Espírito, do mover profético dentro da igreja, eu sou pentecostal. Mas se você está falando da importância ao estudo da palavra de Deus, talvez eu seja batista.
Mas se você está falando a respeito da restauração, do batismo nas águas dentro da igreja, eu amo os irmãos anabatistas, que há dezenas de décadas atrás restauraram o batismo nas águas dentro da igreja. Você sabe que o maior problema da pessoa é que não estuda. As pessoas que não estudam, elas sempre vão ter conclusão errada sobre as coisas. E eu não sou o maior estudioso, mas eu gostei muito de estudar um pouco da história da igreja. Se você estuda a história da igreja, você fica apavorado, porque no século III, a igreja ela caiu, queridos, mas ela caiu assim num buraco. Por quê? A igreja, queridos, de Jesus, ela nasceu poderosa. Você lê na Bíblia, Atos dos Apóstolos, poder para lá, poder para cá. Muitos dizem que a igreja em Jerusalém, isso não é um fato, tá? Isso aqui é uma teoria, mas muitos dizem que a igreja em Jerusalém, no seu auge, ela chegou a ter 50 mil membros. E olha que naquele tempo não tinha cidade grande que nem a gente tem hoje. Então, a igreja ela nasceu com muito poder, mas a partir do século III, queridos, Satanás, a artimanha de Satanás foi tentar destruir a igreja de fora para dentro, ou seja, através da perseguição. Só que a perseguição só deixava a igreja mais poderosa. E aí sabe qual foi a estratégia de Satanás? Destruir a igreja de dentro para fora. E aí ele conseguiu. Porque aí quem resolveu assumir a igreja foram os romanos. Se você estudar no livro de Atos, os romanos, eles o quê? Eles perseguiam a igreja. Eles não eram a favor da igreja. Por que hoje a igreja é chamada apostólica romana? Por que esse negócio virou para Roma? Eu sei que não tenho tempo para contar aqui, mas tinha um guerreiro lá, que era um dos guerreiros de Roma, e ele fez uma promessa diante de Deus, que se uma guerra lá ele vencesse, ele ia aceitar Jesus, entre aspas, usando os termos de hoje. E de fato, aquilo que ele tinha pedido para Deus aconteceu, e ele cumpriu essa promessa, só que ele trouxe a igreja para Roma, tirou a igreja dos outros lugares, mas destruiu com os conceitos da igreja. E a igreja ela desceu tanto a ponto de a galera começar a vender terra lá no céu. Você acha que já leu isso no livro de história. Tantas outras coisas, mas essa é uma delas. Outras coisas que a igreja fez, ela impediu o povo de ler a Bíblia. E elas deixaram o Papa uma pessoa soberana, que só ele podia falar da Bíblia, só ele podia ler a Bíblia, ninguém podia ler a Bíblia. Isso é história, gente. Só estou falando história para você, não estou falando o que eu acho. Você pega os livros ali que estão na biblioteca e você vai ler sobre isso. Biblioteca ali do tanque. Então, a igreja ela caiu, gente. Ela caiu. A gente conhece o tempo negro da igreja, por exemplo, que foram centenas de anos que não existia praticamente um profeta relevante para conseguir acender a voz de Deus na nação. E aí o que acontece, queridos? Deus ele começa a levantar grandes movimentos de arrebatamento, de avivamento. Deus levanta os anabatistas para dizer, a gente tem que se batizar nas águas. Centenas de anos ninguém era batizado nas águas. Talvez um ou outro, mas não se ouvia falar. Deus ele levanta os pentecostais para que o Espírito Santo de novo seja visto na igreja. Deus levanta os batistas para que na década de 70 o pessoal comece a ler a Bíblia de novo, sente numa cadeira para estudar a palavra, coisa que a igreja não fazia mais. E tem vários outros movimentos que eu podia dizer para você que estão restaurando a igreja. Hoje nós entendemos que nós estamos no final dos tempos, não porque simplesmente a gente gosta de dizer que está, mas é porque literalmente se você estudar a trajetória da igreja nos 2000 anos depois que Jesus ele foi para o céu, se você estudar a trajetória da igreja, você se aplicar a estudar, você vai ver que nós estamos na última restauração. E o que acontece depois da última restauração? Jesus volta. Eu não tenho tempo para pregar isso aqui, mas é uma mensagem que eu preguei um tempo atrás, eu não sei se foi, eu preguei na Rede Jovem, não tenho certeza, eu acho que eu não preguei aqui no domingo. Deus ele está levantando o espírito de Moisés e o espírito de Elias dentro da igreja. Vou falar isso aqui em 2 minutos, tá? Você vai querer ficar sabendo mais, mas daí estude. Moisés e Elias. Quando Jesus ele sobe no Monte da Transfiguração, o rosto dele brilha, porque ele está no encontro com Deus. Tem 2 pessoas que aparecem lá, já tinham vazado da terra fazia tempo. Moisés e Elias. O que Moisés fez no seu tempo? Tirou a igreja do mundo e tirou o mundo da igreja. Presta atenção. Tirou a igreja do Egito. Só que depois que ele tirou a igreja do Egito, ele teve que tirar o Egito de dentro da igreja. Ele purificou a igreja, está falando de limpar do pecado, viver em santidade, ter a vida transformada, coração rendido. O que Elias fez? Elias limpou a igreja da igreja. Porque se levantou 2 reis, Acabe e Jezabel, eram terríveis, a Bíblia declara eles que eles eram os piores reis que já havia havido pela face da terra. E a gente sabe que naquele tempo quem governava a igreja eram reis.
Eles eram os reis de Jerusalém, pelo menos da parte norte, porque naquele tempo eles tinham dividido a parte sul e a parte norte. E eles reinavam sobre Jerusalém. E eles eram tão terríveis que Jezabel mandou matar, cortar a cabeça dos profetas, matou a voz de Deus dentro da igreja, e eles começaram a levantar profetas para Baal, começaram a adorar outros deuses. Deus levanta um homem Elias, e se você ler lá a Bíblia, leia, porque eu não tenho, a minha mensagem não é essa, só estou dando um contexto de restauração de igreja aqui para você entender daqui a pouco onde eu quero chegar. Você sabe que Elias, poderosamente, ele vai lá e confronta aquele espírito maligno que estava dentro da igreja. Sabe qual é o espírito maligno que está na igreja hoje? Pessoas que usam o altar para conseguir o favor do povo. E Deus está limpando a igreja. Hoje a gente vê por todo qualquer canto, pastores, ministérios, líderes dentro da igreja, que resumindo o que eles estão fazendo é liderando para si. E Deus ele está movendo no espírito de Moisés, e Deus ele está movendo no espírito de Elias nos últimos dias para que Jesus ele possa vir. Agora, se a gente estuda a restauração da igreja, a gente sabe o que Jesus está fazendo, a gente tem que entender, queridos, que uma das coisas mais ridículas que um ser humano faz é departamentalizar a sua crença. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sou assim. Queridos, a gente tem que ser de Jesus. Jesus é a perfeita teologia. Se aquele grupo lá, Deus usou para restaurar tal coisa, e eles nunca fizeram alguma das coisas que a gente está fazendo hoje, não critica eles por causa disso. Como você está entendendo? Ah, não, Lucas, mas aquele povo lá nem cria direito no Espírito Santo, mas olha o que Deus usou eles para levantar dentro da igreja. Hoje a gente crê, amém? Estamos tranquilos. Ah, mas Deus usou aqueles outros lá para fazer tal coisa, mas eles eram tão ruins nessa outra área aqui, ó. E daí? Deus levantou eles naquilo. Se você tivesse nascido uns 300 anos atrás, você estava frito. O nível de revelação que você ia ter não é um 10% que você tem hoje sentado nessa cadeira. Graças a Deus, querido, por todos os movimentos, avivamentos, homens de Deus, mulheres de Deus, que nós podemos olhar para trás e ver que construíram coisas novas, amém? Agora, amém, não sei o que deu, mas vamos lá. Então, agora nós precisamos olhar para tudo isso e amém, bater palma, tá certo, mas agora a gente tem que ser responsável de olhar para frente e entender que tem coisa nova chegando. Que Deus ele quer derramar algo novo sobre as nossas vidas. A gente tem que entender o contexto inteiro das coisas. Um dos maiores problemas, muitas vezes, de você e de mim, é que a gente não entende o contexto inteiro. Quer ver? Vamos dar 2 exemplos aqui. Oração. Se eu dar um conceito para você, teológico, bíblico, sobre o que é oração, sabe o que eu poderia dizer para você? Não sei se você vai concordar comigo, mas na minha opinião, oração é uma das formas de nós conseguirmos obter todas as promessas de Deus para a nossa vida. Quem concorda com essa afirmação teológica, levanta a mão. Se você não concorda, fica abaixado. Você concorda? Que a oração é uma das formas para que nós possamos alcançar todas as promessas de Deus para a nossa vida? Amém? Agora, se eu simplesmente ficar com essa afirmação e não continuar me aprofundando no entendimento sobre o que é oração, eu vou ser um cara desequilibrado. Porque eu também acredito que oração é uma das formas que Deus consegue tudo aquilo que Ele quer dar de mim. Só que qual que é a parte que a galera gosta de acreditar? Que oração é a forma que eu consigo tudo aquilo que eu quero de Deus. Mas isso não é verdade plena. A oração, do jeito que ela é, tem muito mais contexto. Mas só para trazer aqui uma gangorrinha de 2 equilíbrios, se você crê que oração é para você ser abençoado, e se você igualmente não crê que a oração é uma forma de você dar para Deus tudo aquilo que Ele quer de ti, tu está frito na tua teologia sobre oração. Quanto estou entendendo? Quer ver? Vou continuar aqui dando exemplo. Vou falar uma frase aqui. Quantos creem que Deus ele vai cumprir tudo aquilo que está na palavra dele sobre a sua vida? Amém? Amém? Agora, eu te garanto que essa empolgação toda aí, ela veio, sabe por quê? Porque automaticamente você pensou nas promessas de Deus. Alguém aqui pensou na exortação? Alguém aqui pensou no julgamento? Não, por quê? Porque a gente está acostumado. Tudo que está na palavra de Deus, amém, aleluia, é isso mesmo que eu quero para a minha vida, é o que a palavra de Deus está dizendo. Por exemplo, com todo respeito aos nossos irmãos aí da casa, mas se eu for ali na livraria evangélica,
Provavelmente eu vou encontrar para vender o livrinho de promessa, mas não o livrinho de exortação. Né? A gente chega e diz assim, me vê um livrinho de promessa. Tem 3 tipos para escolher. Tem de couro, tem branco, tem azul. Você leva para a cela, tira uma promessinha aqui, irmão. Tira uma promessinha para a tua vida hoje, uma promessinha. Não é uma promessinha, não é legal? A gente vai na cela fazer uma dinâmica, vamos cada um pegar uma promessinha, ler para o outro, não é coisa gostosa? A gente já fez isso nas nossas dinâmicas. Agora, quem aqui já comprou um livro de exortação? Pega uma exortaçãozinha aí, irmão. Pega aí, vamos lá, pega aqui uma exortação da tua vida, vamos ver. O pessoal já não está tão empolgado para comprar isso aí. Não é verdade? Então, qual é o problema, queridos, que Jesus está falando aqui? O problema é que a gente não pode criar departamento, a gente tem que ser inteiro. Jesus está brigando aqui com o nosso caráter. Tirou o versículo, né? Eu aqui. Mateus capítulo 9, versículo 16, tá? Você esqueceu. Então vamos continuar. O que Jesus está falando aqui, ó? Que a gente não pode pegar o que a gente quer, que é novo, se a gente não está disposto a renovar o todo. Eu não mato e não roubo. Mas eu não vejo problema, por exemplo, em ficar emprestando dinheiro a juro para os outros. Mas eu parei de fumar, parei de beber. Eu não mato e eu não roubo. Mas eu não vejo problema de brigar com a minha esposa todo dia, de dar um tapa na cara dela. Vocês estão rindo? Quando eu fui para Moçambique, o pastor Fred, ele teve que fazer uma sessão com os pastores lá, e antes de ele começar a sessão, ele me chamou no canto e falou assim, Lucas, eu sei que vai parecer estranho para ti, mas tem muitos pastores aqui que ainda batem na esposa. Sabe por quê? Daqui a pouco eu vou falar um pouco de cultura de homem. Porque naquela nação, a cultura machista é muito forte, mais do que você imagina. Uma cultura que vem de centenas de anos carregar no país. Eu falei, nossa pastor, mas como é que é pastor? Eu perguntei para ele. Ele distortava a cabeça. Aí ele pregou sobre Moisés, que ele creio também, que Moisés não entrou na terra prometida por causa do seu relacionamento com a sua esposa. A gente tem que cuidar, queridos. Porque o que Satanás quer fazer com você, ele quer que você não tenha coragem de renovar a tua roupa inteira. Você pega só aquilo que é conveniente. Hoje, por causa do desespero que as igrejas têm para converter, elas estão fazendo um evangelho gourmet para cada um. Tenta uma pessoa na tua cela, e a pessoa diz assim, mas eu sou assim, assim, assado, como é que é? Aí você, não, fica tranquilo. Não, mas é que o negócio é o seguinte, eu ainda faço tal coisa. Não, mas tranquilo. Isso aí, Deus o livre, se estivesse matando, roubando. Sabe, queridos, eu falo com carinho, não quero que você me entenda mal. Cada um tem seu tempo para mudar. Eu sou o primeiro a dizer que entra, por exemplo, uma pessoa viciada na igreja hoje, eu nem vou falar para ela largar aquilo hoje. Não porque eu não creio que Jesus vai transformar ela, nem porque eu também estou sendo leviano no evangelho. Mas é porque eu sei que cada coisa tem seu tempo. E que a gente anda de acordo com a nossa revelação. Então, quando a Bíblia fala e manda a gente amar Deus com todo o nosso entendimento, o que na prática a Bíblia está querendo dizer é que nós somos responsáveis de andar na revelação que nós temos. Se Deus já te revelou que é pecado, é tua responsabilidade abandonar. Se Deus ainda não te revelou, Lucas, Deus ainda não me revelou as coisas aí, te dá um tapaço na tua cara, né? Louco, né? Se você está fazendo essa pergunta é porque Deus já te revelou. Só que você é responsável de andar na tua revelação. Isso é o que significa amar a Deus com todo o entendimento. Em outras palavras, é você mudar aquilo que você sabe que você está errado e você começar a fazer aquilo que você não faz, que você sabe que você deveria estar fazendo. Toda a área da sua vida que você tem revelação, mas não está trabalhando para que haja mudança, você está fazendo o que Jesus está dizendo ali. O rasgo vai ficar maior. Quantos estão entendendo a palavra nessa noite? Então, nós precisamos, queridos, essa humildade que, de forma muito feliz, o João nos ministrou nessa noite. Nós precisamos entrar na presença de Deus de forma humilde e dizer, Senhor, onde é que está? Onde é que está, Senhor? Davi, ele era um homem que entrava na presença de Deus e ele dizia, Deus, sonda-me.
Me mostra, me revela. O que está errado dentro de mim? Me mostra, Senhor. Eu não quero remendar, eu quero renovar. Essa é a nossa mentalidade hoje. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, diz assim, não remende, renove. Fala para mais alguém que está aí perto de você, fala, não remende, renove. Você tem que renovar. Entendeu? Se Deus já te deu a revelação, é tua responsabilidade andar nessa revelação. Agora você diz assim, Lucas, mas se você está falando aí de uma roupa que é inteira, cara, ninguém é perfeito. Eu sou o primeiro a dizer, ninguém é perfeito. Então como que a gente pode afirmar que uma pessoa ela renovou a sua roupa, sendo que ela não é perfeita? Queridos, sabe o que eu creio que significa você ser lavado pelo sangue do Cordeiro? Que conceito é esse? Deus olha para você e quando Ele olha para você, Ele olha exatamente da mesma forma que Ele olha para Jesus. Como que alguém como eu, como você, pode chegar nesse nível? Mais simples do que muita coisa que a gente tenta entender. Quando você se entrega ao Senhor Jesus, declara a sua fé, confessa e deixa, e tudo aquilo dentro de você se esforça para mudar, tudo aquilo que você tem revelação, que você sabe que você tem que mudar, meu irmão, quando Jesus olha para você, Ele vê um homem perfeito. Por quê? Porque a Bíblia está desde o início dizendo que Deus olha para o coração. Agora, eu sou obrigado a dizer que a maioria das pessoas que usam essa frase, elas são pessoas que não têm caráter. Deus conhece o meu coração. Pode parar. A Bíblia diz que a nossa fé é mostrada através das nossas obras. Então, a maioria das pessoas que falam Deus conhece meu coração, é porque elas já saíram do caminho faz um tempo. Não, mas Deus olha o coração. Claro que Ele olha o coração, mas a gente conhece a árvore pelos frutos. Então eu estou tentando equilibrar o que eu acabei de dizer. Sim, Deus olha para o coração. E sabe como é que deve estar o teu coração? Pai, tudo aquilo que eu sei que eu estou errado, que o Senhor já me revelou, Pai, revela mais ainda, eu quero mudar. Aí tem uns candidatos que podem chegar e dizer assim, ô Lucão, então não vou mais vir na igreja. Mas por quê? Não, cada vez que eu venho nessa igreja aumenta a minha revelação, aí eu tenho que mudar, então eu não vou mais, vou fugir de mais revelação. Aí é um pensamento, né, eu ia falar de corintiano, mas eu quero honrar o meu irmão João ali, antes eu falei aqui. É um pensamento de gente assim que está um pouco desalinhado, né? Não é verdade? Então entenda, queridos, nós precisamos ser uma igreja que renova. Amém? A gente tem que renovar. Agora, no próximo versículo, queridos, fala uma coisa muito interessante. Não se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova, e ambos se conservam. Eu sei que 90% das pessoas que estão aqui nessa noite, você leu esse versículo com o termo odre, né? Então você quer uma versão nova, mas a versão que a maioria de vocês leu diz um odre. Ninguém põe vinho novo em odre velho. E é simples o conceito disso, porque o odre naquela época era o recipiente usado para se manter o vinho. Agora, existia um problema, queridos, quando você colocava vinho novo num odre velho. E eles descobriram isso talvez errando. Por quê? Porque o vinho, quando ele é novo, você armazena ele dentro de um odre, que era um recipiente de couro. Se o odre, ele é um odre velho, o que isso significa? Significa que ele já teve o vinho novo, e esse vinho, quando ele é novo, ele passa por um processo de fermentação, aumentando o volume. E aumentando o volume, se o odre ele for velho, ele já perdeu a sua capacidade de expansão. E uma vez que um odre perde a sua capacidade de expansão, se você coloca um vinho novo, ele vai fermentar, seu volume vai aumentar, vai rasgar o couro. Vai se perder o odre juntamente com o vinho. Então a Bíblia está dizendo, se põe vinho novo em odres novos. Por quê? Porque o odre novo ele tem capacidade de expansão. E quando vem um vinho novo, você vai conseguir tranquilo conservar ele ali, mesmo que ele expanda um pouco. Agora, se eu falei para vocês que no versículo anterior Jesus falou sobre vestes, e veste fala do teu caráter, veste fala das tuas atitudes, tua forma de viver, teu comportamento, do que fala o vinho?
Muitas pessoas, quando ela lê esse versículo, e eu era uma delas, a gente acreditava que Jesus só estava sendo redundante, né? Que ele só estava querendo explicar de novo o que ele já tinha falado, mas não é isso que ele está fazendo. Jesus ele explica um contexto da renovação e agora ele está explicando outro. Ele está dizendo, suas vestes elas precisam ser renovadas, mas existe também um odre que precisa ser renovado. Agora, sabe o que é o odre? Pega a sua mão aqui e bate na sua cabeça. Bate aí, irmão. Todo mundo, bate aí. Bate na nuca aqui, que é na nuca que fica os pensamentos do orgulho, já descobri. Dá uma batidinha aí, bate aqui mais perto da orelha, ali fica a rejeição aqui, ó. Dá uma batidinha. Pronto. O seu odre é a sua mente. E Jesus está falando de vinho. O vinho na Bíblia tem vários significados dependendo do contexto. Mas nesse contexto aqui, queridos, a palavra vinho está falando de unção, propósito e chamado. Para você ser salvo, você tem que renovar as suas vestes. Para você alcançar o teu chamado, você tem que renovar o teu odre. Vocês querem 10 minutos para pensar aí? Tem muita gente que vai ser salvo, mas não conseguiu cumprir o seu chamado. Isso é uma realidade. Muitas pessoas elas vão conseguir alcançar a salvação, mas não cumprir o seu chamado. Isso traz muito temor na minha vida. Porque eu creio que eu consigo visualizar talvez já uns 5% do que Deus quer fazer através da minha vida. E um dos temores que eu tenho no meu coração, olhando às vezes para a minha falta de caráter em algumas coisas, é dizer, Senhor, eu não quero morrer sem cumprir o teu chamado. Não quero desanimar, mas todos nós vamos morrer. Quer ver a gente deprimir com o culto? Olha para a pessoa que está ao seu lado e avisa. Diz, você vai morrer. Olha que beleza. Olha aí o tumulto que causou. Teve esposa que falou assim, já te falei isso hoje de manhã. Tô brincando. Ó, Deus está dizendo aqui de novo. Você vai morrer, homem, se você não... Mas é a verdade, irmão. Então agora a gente vai tratar desse tópico aqui antes da gente acabar o culto, tá? Tem ceia hoje, mas agora a gente vai tratar desse tópico aqui. Beleza, para a gente ser salvo, para a gente andar com o Senhor, para a gente ter intimidade com Deus, a gente tem que renovar nossas vestes. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Quem não é santo não vai ver a Deus. Tem tanto versículo que a gente podia trazer, santidade serve para comunhão. Agora, tem tanta gente que é cheio de comunhão com Deus, mas não deixa o odre renovar e nunca consegue expandir dentro do seu chamado. Várias vezes eu já me questionei, como filho de pastor, indo para congresso, tudo qualquer canto aí do Brasil, eu vi algumas pessoas assim, que tinham muita intimidade, muita santidade na vida, mas elas pareciam presas, elas não conseguiam crescer, elas não conseguiam, a igreja nunca cresce, o ministério nunca avança, a família nunca desenvolve. Eu pensava, Deus, essa pessoa é tão boa, uma pessoa assim que eu me inspiro na santidade da vida dela, mas por que ela não... Você já vai entender o porquê. No livro de Mateus, capítulo 15, Jesus ele está brigando muito contra a cultura do homem. Talvez a melhor palavra aqui seja tradição. Então a gente vai ler o versículo 3, o versículo 6 e o versículo 9. Mateus capítulo 15, versículo 3, 6 e 9. Vou começar pelo 3. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Jesus está falando que aquele povo estava desobedecendo a Deus porque eles preferiram obedecer à tradição. Vamos ler o 6? Ele não está mais obrigado a honrar o seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Tem outra versão que eu gosto, essa versão não gosto, tem outra versão que diz que por causa da sua tradição você anula o poder de Deus. Versículo 9: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Em outra versão, que também é a que eu gosto, fala
tradição de homens. Então, a gente percebe um grande inimigo aqui contra o odre, que é a forma que a gente se estabeleceu a vida inteira. Por exemplo, eu como crente, eu como cristão, a gente nasceu num tipo de igreja, mas a igreja de Jesus, ela está cada vez andando com mais revelação na terra. Por exemplo, queridos, eu lembro quando eu tinha meus 8, 9 anos de idade, como é que era a nossa igreja. Era uma bênção, mas o nosso nível de revelação era muito pequeno. No ano de 2001, nós abrimos as células, porque a gente entendeu que a célula, que a igreja, ela tem que ser nas casas, ela é bíblico, é uma coisa de Deus, pode chamar de célula, pode chamar de qualquer coisa que seja, mas é bíblico a gente estar dentro das casas, a igreja sair de dentro das 4 paredes, avançar o mundo, e a gente ainda está crescendo nessa revelação. Queridos, eu não estou trazendo essa mensagem hoje aqui só porque foi uma coisa que eu aprendi e é legal de falar. Eu estou aqui pregando essa mensagem de forma profética, porque eu creio que Deus, nós estamos num tempo como igreja que Deus quer derramar um vinho novo sobre nós. Eu creio profundamente dentro do meu espírito, e se você é uma pessoa que abre o seu odre aí, se você tem capacidade de expansão no seu odre, você vai estar aqui na terça-feira, porque você entende que Deus está querendo fazer algo novo e a gente precisa acompanhar. Porque se você não acompanha aquilo que Deus está fazendo, você pode até ser muito bonitinho, mas se você não deixar a odre de Deus, o teu odre aumentar, teu odre expandir, você não vai conseguir acompanhar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Então, nós como igreja, queridos, nós estamos entrando num novo tempo. Esse projeto que o pastor Hugo, ele designou sobre nós, que é a Casa de Paz, eu creio que isso vai trazer uma revolução muito grande. Mas nós precisamos expandir o nosso odre. Sabe que o maior desafio de você expandir o teu odre é porque você está acostumado com um estilo de vida. Esses tempos atrás eu ouvi uma pessoa que eu estava conversando com ela, resolvendo um pepininho assim desses de igreja, sabe? Pessoa assim que fica meio de ruim com outra e tal. E eu resolvendo esse pepino, de repente a pessoa olhou para mim e falou assim: Lucas, olha, parece que eu tenho saudade porque a nossa igreja era bem pequenininha. Ah, era tão melhor, agora tem esse bandaréu de gente. A pessoa ela tem incapacidade de expansão de odre, porque ela não consegue se adequar de acordo com as suas circunstâncias. Queridos, podia ter empresário aqui que eles iam se abençoar nessa noite, porque muita empresa fecha, por quê? Porque não expande o odre. O mundo está mudando, a tecnologia está aumentando, o mercado está toda hora mudando, e quem não expande o odre vai falir. Agora, trazendo para o reino de Deus, não tem diferença. Deus está se movendo sobre a terra. Lembra? Eu já trouxe um contexto antes para você não entrar em heresia nessa noite. Nós nunca abandonamos o que Deus fez. Amém? A gente constrói em cima do que Ele fez. É que nem um muro de tijolo. A gente não vai derrubar lá o que aquele movimento de 1800 e tanto restaurou na igreja, mas a gente vai construir em cima dele. Então, o que Deus está fazendo na igreja hoje é continuar a edificar a sua igreja. A Bíblia diz: eu edificarei a minha igreja. Eu creio que a igreja de Jesus é como uma grande construção que Deus ele começou a restaurar desde quando ele veio para essa terra. Só que ainda não está completa, por isso que a Bíblia diz que ele é fiel para completar a obra. Falando do nosso caráter, né? Mas então, queridos, eu creio profundamente de forma profética, Deus ele tem um vinho novo para derramar sobre a sua vida. Deus ele tem um vinho novo para derramar sobre essa igreja. E eu e você, nós precisamos deixar que o nosso odre se expanda. Continuando um pouco mais falando sobre a nossa dificuldade de renovar o nosso odre, a nossa dificuldade está porque a gente não gosta de mudar, a gente não gosta de mudança. A gente não gosta de se adaptar, a gente não gosta de mudar aquilo que a gente já está acostumado. A gente não gosta de sair da nossa zona de conforto. Tem uma mensagem que eu amo pregar, eu preguei em Concórdia semana passada, que eu estava ministrando lá. Quando Deus ele chama Moisés para a última praga no Egito, ele chama Moisés e ele diz assim: vocês têm que comer um cordeiro inteiro, isso fala de você não escolher a parte da Bíblia que você gosta, você tem que escolher a Bíblia inteira. Ele falou: vocês têm que estar vestido de um jeito, mais uma vez está reforçando aquilo que a gente está falando hoje aqui, que Deus ele quer que a gente se vista do jeito dele. E ele fala que as pessoas tinham que pegar aquele sangue, além de beber, colocar nos umbrais da porta, está falando da tua fé, da tua crença, daquilo que você realmente crê no seu espírito, e daquilo que você confessa com sua boca. Mas a quarta coisa que Deus manda para Moisés é: e todo mundo vai ter que ficar acordado à meia-noite. Queridos, naquele tempo era bem diferente de hoje, não até no sítio, até talvez seja até hoje.
Mas naquele tempo, muito mais do que hoje, o pessoal ia dormir com o sol e acordava com o sol. Por quê? Porque não tinha o que fazer, não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha Netflix. Então o pessoal ia fazer o quê? O sol baixava e ia para a cama. Então, dizer que eles estavam levantados à meia-noite é a mesma coisa que talvez a nossa cultura hoje dizer que eles estavam levantando 3, 4 da manhã. Entendeu? Por que Deus manda a igreja levantar numa hora que todo mundo está dormindo? Porque para o avivamento que Deus quer construir nos últimos dias, a igreja precisa sair do zona de conforto. A melhor hora de estar na cama é a hora que você vai ter que sair dela. Eu te falo com muito carinho, queridos. Nós estamos para começar um projeto poderoso nessa igreja. Você pode escolher ficar na tua cama ou você pode escolher sair dela. Isso vai depender da sua capacidade de expandir o teu odre e vai depender da tua paixão de querer cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Porque eu vou repetir, você pode até ser salvo, mas não cumprir o chamado de Deus para ti. E não bobeia, gente, porque muita gente que não está nem com o chamado é porque também não é salvo. Eu aprendi na minha vida que um dos maiores índices que uma pessoa é salva é porque ela quer salvar os outros. Gente que não está nem aí para salvar os outros, eu fico meio desconfiado do camarada. Não sou ninguém para julgar, a Bíblia diz que Deus que faz esse papel, eu não vou me meter. Mas que eu desconfio, desconfio. Então, uma igreja que não está acordada à meia-noite não é uma igreja pronta para o final dos tempos. Como é bom dormir, queridos, naquele terceiro sono, né? Nossa, quer ver essas noites lagianas? Quem não tem ar-condicionado, eu não tenho. Tem que ser aqueles colchão do Paraguai que a gente compra, sabe? Aqueles que são bem, por não sei como que aqueles são bons. Só aquele para se esquentar. Mas é à meia-noite que a igreja tem que estar de pé. A igreja tem que despertar. A igreja tem que sair da zona de conforto. Expandir o seu odre significa você sair da zona de conforto. Ô Lucas, eu não estou acreditando muito nessa tua pregação, aí me dá um exemplo bíblico, vamos lá. Moisés uma vez estava lá cuidando de umas ovelhinhas. O bicho velho estava tranquilo, 40 anos cuidando da ovelha, gente. 40 anos ele ficou no palácio, no bem bom, ele resolveu matar um egípcio, porque ele já tinha no coração dele o espírito de libertador, só não sabia. Ele mata o egípcio, tem que fugir do Egito, e por 40 anos, olha para a pessoa que está do seu lado, faz uma cara assim de ranzinhos e diz 40 anos, fala até anasalado. 40 anos, fazendo a mesma coisa. Olha só, 40 anos, Moisés levanta, toma um Nescau, vai para a academia, vai trabalhar, entra no Facebook um pouquinho, domingo vai na igreja, compartilha um versículo no grupo do WhatsApp para dizer que evangelizou. 40 anos, Moisés ele está com a vida tranquila, entendeu? De repente um dia o homem está apacentando, a sarça velha começa a pegar fogo. Ele olha aquela sarça, meio que se assusta porque não queimava, né? Só tinha fogo, mas não consumia. Ele chega perto, a voz de Deus vem, tira os tênis fora, chega mais perto, começa a falar. Começa a derramar um vinho novo. Primeira coisa que Deus diz é: Moisés, eu te escolhi para libertar o meu povo das garras do Egito. Mas Moisés, o odre dele estava velho, porque era 40 anos, daquele jeito, vindo na igreja, participava de uma célula, uma mensagenzinha no grupo do WhatsApp, entendeu? Jejum uma vez por semana, por mês na igreja, 40 anos naquele tipo. Mas de repente, o vinho novo vem. E Moisés, ele tem dificuldade. Moisés olha para Deus e fala assim, lê na sua Bíblia, Êxodo capítulo 2. Ele chega e diz assim: Deus, mas e se o povo não acredita em mim? Mas e se o povo não acreditar que foi o Senhor que me enviou? Mas e se isso? E mais e se aquilo? E mais se aquele outro? O último argumento dele é: eu tenho um irmão que é muito mais bonito, fala muito melhor, eu sou gago, sou pesado de língua. A Bíblia não tinha esse termo gago. Pesado de língua é gago. Não era uma língua gorda assim. Era gago. Moisés era gago. Então, Moisés, ele por causa da sua vida assim, difícil, porque sabe uma das coisas que endurece odre? A gente se machuca bastante na vida, né? Não se machuca? Ah, Lucas, mas eu já tentei uma vez abrir uma célula, rapaz. Teve lá um irmão lá que me apunhalou pelas costas. Ah, mas eu já tentei, Lucas, perdoar minha esposa. Mas eu já tentei fazer isso diferente no meu casamento.
Ah, mas a pessoa. Uma das coisas que mais endurece o odre é a vida que machuca a gente, né? É por isso que você tem que ter o coração de Jesus para perdoar, para se livrar, porque aí teu ódio vai expandir. Moisés, ele olha para a sarça e ele diz assim, Deus, mas eu não posso, não consigo. Aí Deus, ele começa a esticar o odre de Moisés. Por quê, queridos? Porque o lugar onde o nosso odre, ele é expandido é na presença de Deus. A gente não consegue expandir o nosso odre assim, por nós mesmos. Vou expandir aí. Não, queridos. O único lugar onde você pode expandir o seu odre é na presença de Deus. Eu nunca me esqueço do dia que eu estava orando. E Jesus falou para mim abrir minha cela. Nunca me esqueço. Foi que nem Moisés. O odre veio duro. E eu comecei a dar argumento. Deus, mas eu não sei falar. Quem me conhece aí há mais de 15 anos, sabe que eu tinha um R meio francês. Porque agora eu sei falar que é chique, né? Agora eu sei me definir melhor. Eu tinha um sotaque francês quando era criança. Então eu tinha muita vergonha de falar. E eu comecei que nem Moisés. Deus, mas eu falo errado. Quando eu falo, as pessoas riem de mim. Mas eu não gosto de falar. Naquele tempo a igreja não tinha esse telão bonito que forma esse cinema aqui, essa belezura. Aquele tempo era reto projetor, gente. Tinha que limpar com álcool. Tinha que riscar ali na canetinha. Tinha que trocar rápido. Tinha que botar os papelzinhos ali para conseguir fazer um esquema bacana. Entendeu? E a gente cuidava do reto projetor. Eu estava lá cuidando do meu retinho projetor. Falei, Deus, me deixa aqui cuidando do retrinho de projetor. Ficava aqui nesse canto aqui, ó. Falei, deixa eu cuidar do reto projetor. Medeirinho sabe, né, Medeirinho? Cuidou do reto também. Então, gente, e eu queria, me deixa aqui nesse reto projetor. Deus falou para mim, o único jeito de teus amigos conhecer eu é você, rapaz. Mas toda vez que Deus quer derramar um vinho novo, a nossa cabeça ela quer lutar. Por causa dos argumentos que a gente tem. A gente não quer sair da zona de conforto. Mas Moisés, ele vê uma cobra virar serpente. Ele vê a sua mão virar em lepra. Por quê? Porque na presença de Deus, ele expande o nosso odre. Ele mostra quem ele é, ele revela o seu caráter. E quem sabe que Deus está diante dele, ele renova o seu odre. Porque ele sabe quem está diante dele. Então, queridos, eu quero sugerir para você. Esse é um tempo que Deus... Ele quer derramar um vinho novo na sua vida, no seu casamento, nas suas coisas, nos seus negócios, no seu ministério e nessa igreja. Você está disposto a expandir o teu odre? Você está disposto a sair da sua zona de conforto? Por mais que tua rotina seja inteiramente cristã, você está disposto a mudar ela? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O foco de renovar é para você experimentar. Você só vai experimentar se você expandir o seu odre. A gente tem ceia, né? Então a gente vai finalizar por aqui. Estou numa vontade assim de pregar até meia-noite, mas... A gente vai finalizar. Queridos, Jesus aqui ele está sendo muito claro. Ele está dizendo, gente, renove. Queira toda a palavra de Deus. Não permita que nenhuma área da sua vida, que Deus já te deu a revelação, você já vê que está errado, permanecer do jeito que está. Renove as suas vestes. Valorize. Jesus ele não está desvalorizando também no contexto do versículo que é velho. A gente constrói sobre o velho. Fiz questão de gastar 10 minutos com vocês hoje aqui falando a respeito de como a gente precisa valorizar o que Deus já fez. Mas a igreja de Jesus, ela valoriza o passado, mas ela está sempre olhando para o futuro. Sempre crendo no novo que Deus está fazendo. Amém? Vamos ficar de pé?